Olá! Hoje a gente começa a explorar trechos de uma obra assim monumental, né? O Capital, livro um de Karl Marx, lá de 1867. É um livro denso, resultado de quase 20 anos de pesquisa dele sobre economia política. Exato. E, apesar de complexo, o Althusser até sugeria pular a primeira parte para começar. O impacto foi imenso. Engels chamou de Bíblia do movimento operário, né? Sim, porque segundo o próprio Althusser, ele buscava descrever de forma científica a exploração que os trabalhadores viviam. E a nossa ideia aqui é justamente tentar desemaranhar alguns conceitos principais desses trechos, sabe? Ver como Marx analisou o capitalismo nascente, a transformação do trabalho, o impacto da indústria. Vamos pegar isso ponto a ponto? Vamos lá, ele começa pelo básico, a mercadoria. Parece simples, uma coisa útil, mas ele diz que é cheia de sutilezas metafísicas. Aí ele separa valor de uso, que é a utilidade, e valor de troca. Isso, e aí vem o pulo do gato. Para ele, o valor de troca não vem da utilidade, mas do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir aquilo. Ah, então não é só porque serve para algo. Não, é o trabalho que está ali embutido. E o dinheiro, ouro, prata, acaba escondendo essa base social do valor, sabe? Isso leva ao que ele chamou de caráter fetichista da mercadoria. Que é aquela ideia de que as coisas parecem ter valor sozinhas, né? E a gente esquece das relações sociais por trás. Perfeito. As relações entre pessoas viram relações entre coisas, mediadas pelo dinheiro. E isso fica ainda mais claro quando o dinheiro vira o objetivo final. A famosa fórmula DMD. Comprar para vender mais caro. Não é mais só vender para comprar algo útil, MDM. O lance é valorizar o dinheiro inicial, D. Como acontece essa, digamos, mágica? Então não tem mágica para Marx. A chave está em comprar uma mercadoria especial, a força de trabalho. Ele divide o capital. Tem o constante, máquinas, matéria-prima. Que só repassa o valor que já tem. Exato. E tem o capital variável, que é a força de trabalho. Essa sim, ao ser usada, ao trabalhar, cria um valor novo. Um valor maior do que o próprio custo dela, que é o salário. Precisamente. Essa diferença, esse valor a mais criado e não paga ao trabalhador, é o mais-valor, a famosa mais-valia. É daí que viria o lucro do capitalista. Entendi. E a busca por aumentar esse mais-valor vira o motor de tudo. Uma forma é o mais-valor absoluto, fazer o pessoal trabalhar mais horas. Eles citam os exemplos bem pesados da época, né? Pesadíssimos. Trabalho noturno, exploração infantil brutal, tipo nas olarias, ou o caso da costureira Mary Ann Walkley, que morreu de exaustão. São relatos duros nos textos dele. Nossa! Mas tinha um outro jeito além de só esticar a jornada, certo? A tecnologia entra aí. Sim, essa é outra via. O mais-valor relativo. O foco muda para aumentar a produtividade, a intensidade do trabalho. Geralmente com máquinas. Quer dizer, produzir mais no mesmo tempo ou no mesmo tempo produzir o valor do salário mais rápido. Isso. Assim, sobra mais tempo do dia de trabalho gerando mais valor para o capitalista, mesmo que a jornada total não aumente, ou até diminua um pouco por causa das leis. E ele era meio cético com aquela ideia de que a máquina sempre compensa o trabalhador que perde o emprego, né? A tal teoria da compensação. Totalmente cético. Ele via a máquina mais como uma forma de transformar capital que iria para salários, variável, em capital para equipamentos, constante. Isso muda a composição do capital. Mais máquina proporcionalmente menos gente. Exatamente. E essa tendência de acumular capital, reinvestir o mais-valor, junto com essa mudança tecnológica, leva a outra consequência importante: Que seria? o desemprego. O que ele chamou de superpopulação relativa ou exército industrial de reserva. Uma massa de gente disponível para o trabalho, ora absorvida, ora dispensada. E essa reserva de trabalhadores acaba pressionando os salários para baixo, né? Com certeza. Garante mão de obra barata e disponível para as flutuações da indústria. Ele descreve as crises, as condições de vida terríveis, falta de moradia, saúde, tudo baseado em relatórios oficiais ingleses da época. A pesquisa dele é impressionante. Dá uma concretude muito grande para a análise. Mas, voltando um pouco, de onde veio essa situação inicial? O capitalista com dinheiro e o trabalhador só com a força de trabalho. Ele não aceita a história de que foi só poupança e esforço, né? De jeito nenhum. Para explicar isso, ele desenvolve o conceito de acumulação primitiva. Ele argumenta que essa separação foi um processo histórico
e muitas vezes violento. Tipo a expulsão dos camponeses da terra. Exatamente. Na Inglaterra, ele detalha os cercamentos, a expulsão para criar pastos, a tomada de terras comunais. Isso foi criando ao longo de séculos uma massa de gente sem meios próprios de subsistência. Pessoas livres para vender seu trabalho porque não tinha outra opção. Livres nesse duplo sentido, né? Livres das amarras feudais, mas livres também de qualquer propriedade. E leis bem duras contra a vadiagem forçaram essa população a aceitar o trabalho assalariado nas cidades e fábricas. Foi a criação das condições para o capitalismo funcionar. Uau! É, assim, uma análise muito abrangente, conecta desde a natureza de uma mercadoria até processos históricos enormes, tudo articulado em torno da ideia de extração de mais valor e acumulação. Sim, o esforço dele era tentar desvendar o que ele chamou de lei econômica do movimento da sociedade moderna, argumentando que essas relações de produção geravam exploração e contradições, muitas vezes disfarçadas pelo próprio funcionamento do mercado. É fascinante, sem dúvida, e complexo. Fica então a reflexão, né? Passado mais de 1,5 séculos, o quanto dessa análise de Marx sobre trabalho, tecnologia, valor, acumulação ainda ressoa, onde ela talvez se mostre diferente nas dinâmicas que a gente observa hoje.